Meus irmãos e amigos, boa noite. Agora eu estava pensando, na realidade eu estava fazendo uma transmissão para o Facebook e eu estava me lembrando que hoje é segunda-feira. Segunda-feira que para muitos parece ser um dia ruim. Nós vemos pessoas, eu falei sobre isso também, existem pessoas que amaldiçoam, grupos que são formados para dizer que odeiam a segunda-feira, que não gostam, xingam, alguns usam palavras de baixo calão. Né? Poderia falar que, pelo simples fato de estarmos vivos, já era motivo para nós agradecermos a segunda-feira. Mas eu não quero entrar por esse caminho hoje. Eu gostaria de falar sobre segunda-feira, primeiro dia da semana de trabalho, porque o primeiro dia da semana para nós cristãos é o domingo, mas é o primeiro dia da semana de trabalho. Então, como primeiro dia, o que a gente pode ver de bom? É um dia para planejar. O primeiro dia da semana eu vou planejar o restante da minha semana. Então, vou pensar, vou analisar, vou considerar. E com o primeiro dia da semana também eu posso estar feliz, porque se o Senhor permitir, eu vou ter mais aí 4 dias de trabalho, né? Quem trabalha até sexta, quem trabalha até o sábado, vai ter mais 5 dias. Mas, acima de tudo, é o primeiro dia da semana. Quer dizer, tudo que é primeiro é uma coisa, pode ser surpreendente, pode ser boa, pode ser o motivo da alegria. Mas, no nosso caso aqui, eu gostaria de colocar a segunda-feira como um dia para planejar o restante da semana. Eu planejo, geralmente no domingo à noite, o que eu tenho que fazer na semana, né? Meus cargos, meus afazeres, meu dia de trabalho, se eu vou falar em alguma rede social. Isso tudo é no primeiro dia, né? Porque eu vou planejar o restante da minha semana ali. E, logicamente, eu tenho que gastar um tempo. Planejar significa gastar tempo em fazer um plano, escrever um plano, enumerar as suas prioridades, as suas ações, Mas, acima de tudo, é um dia em que eu preciso também pensar quem é que vai conduzir o restante da minha semana. Se sou eu, se serão somente os meus pensamentos, as minhas ações, as minhas projeções, os meus planos, ou eu terei alguém para entregar a minha vida, os meus dias, os meus planos, os meus anseios, os meus objetivos, os meus alvos. Se eu vou contar, não sei se eu posso chamar de ajuda, porque deste que eu vos falo, ele tem que ser o primeiro, ele tem que ser o principal. Na minha lista de prioridades, ele tem que ser o número 1. Mas eu gostaria de dar uma dica: não fale, não xingue, não amaldiçoe o seu dia. Ainda que para você a segunda-feira seja terrível. Como eu disse lá na outra live, alguns chegam na segunda-feira totalmente acabados, né, destruídos, um final de semana lascivo, um final de semana totalmente desregrado, totalmente descabido. Lógico que a sua segunda-feira vai ser um bagaço, a sua segunda-feira vai ser um dia terrível. Eu falo isso porque eu já passei por isso também. Mas se você tiver um final de semana agradável, tiver um final de semana em família, se você tiver... Eu passei ontem, minha filha trouxe o meu neto para cá e nós passamos o dia e conversamos, ele dormiu, nós almoçamos juntos, né? Lógico que ele não, ele tem um pouco mais de 2 meses, então ele almoçou o leite dele. Mas foi um dia, e hoje a primeira coisa que eu falei, as pessoas diziam: e aí, como é que você está? Tudo bem? Segunda-feira está bem? Eu falei: meu neto passou o dia na minha casa, ontem. Quer dizer, a minha segunda-feira foi maravilhosa, está sendo maravilhosa. Então veja,
O amanhã vai ser o reflexo de hoje. O seu amanhã será o reflexo de hoje. Então, se ontem você planejou hoje para ser um dia bom, extraordinário, o seu amanhã também tem a possibilidade aí de ser uma terça-feira também maravilhosa. Então, a segunda-feira, eu disse que a segunda-feira para mim é um dos melhores dias, porque ele passa rápido, a segunda-feira passa rápido. Eu estou lá trabalhando, quando eu vou ver a hora do almoço, o horário de almoço, eu cumpro o meu horário de almoço, volto para o segundo período, daqui a pouco é hora de vir para casa. Outro anseio bom, não vejo a hora de chegar na minha casa, não vejo a hora de entrar na minha casa, de descansar, de ver, de estar com a minha esposa, de estar, se tiver mais alguém em casa, as minhas filhas. Então hoje eu já planejei o amanhã. Se o Senhor me permitir ver o amanhã, eu já tenho planejado o que eu pretendo fazer. Todo o meu planejamento ele é colocado à disposição do Senhor. E é Ele, a Bíblia diz que do coração do homem procede as intenções e os pensamentos do coração. Mas as suas realizações, ela provém de Deus. Então não amaldiçoe o seu dia, planeje o seu dia para que o seu dia seja um dia agradável. Termine a segunda-feira planejando a terça-feira. Mas e se Deus te recolher? Não tem problema, eu planejei. Mas se Ele não me recolher, eu tenho planejado aquilo que vai me dar um dia satisfatório. Eu não vou amaldiçoar o meu trabalho, eu não vou amaldiçoar o meu dia, eu não vou reclamar do almoço, eu não vou reclamar do que acontecer ou do que não acontecer. Então eu vejo grupos aí em redes sociais amaldiçoando a segunda-feira, xingando, não sei por quê, não entendo por quê. Se todos os dias são um presente, agora sim, todos os dias são um presente de Deus. Mas o planejamento desses dias parte de você. Então eu vou recordar, vou rememorar, vou falar novamente. Por que a segunda-feira hoje foi muito boa? Porque eu passei o dia do domingo com as minhas filhas, os meus genros, e o meu neto veio aqui para minha casa. E ele ficou ali, e nós ficamos aqui, nós conversamos, né? E ele dorme, e a gente conversa, e ele presta atenção. E a primeira pergunta que eu vi hoje de manhã foi essa: como foi? Perguntou assim, e o seu neto? Eu disse, ele passou o dia comigo em casa ontem. Lógico, chegaram umas 11 horas, sei lá. Mas para mim não importa. Para mim foi o dia. Foi embora às 9h30 da noite. Mas a segunda-feira foi ótima, porque eu tive eles aqui comigo, todos eles. Então não amaldiçoe o seu dia, entregue o seu dia. Hoje é segunda-feira, planeje. Planeje o amanhã. E amanhã você planeja a quarta-feira. Daqui a pouco você vai ver sábado, domingo novamente. Tá bom? Mas que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Que você tenha uma semana maravilhosa. Que o Senhor te abençoe. No nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Ótima segunda-feira para nós. Que todas as segundas-feiras que Deus nos der sejam maravilhosas. E nós vamos agradecer a Deus pela segunda-feira. Segunda-feira, primeiro dia da semana de trabalho, primeiro dia. E todo primeiro é muito bom, porque do primeiro virão, se o primeiro você começar bem, a tendência é você terminar o último bem também. Tá bom? Que Deus te abençoe, tenha uma boa noite e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e Jesus vai voltar para nos buscar. Aí você não vai mais ter segunda-feiras. Cuidado.